Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu estou de volta com o objetivo de transmitir uma breve mensagem que possa abençoar a sua vida, mas antes eu quero lembrar que domingo acontece na Igreja do Novo Nascimento as reuniões do Espírito Santo, que são reuniões, como sempre explicamos, direcionadas acima de tudo para o aspecto espiritual, né? É a reunião para apresentarmos o louvor, a nossa adoração a Deus, para orientar as pessoas a respeito da vida espiritual, acima de tudo, e é uma reunião muito importante. Mas, além desse aspecto espiritual, nós realizamos sempre orações por aqueles que estão enfrentando lutas, adversidades, problemas, por aqueles que estão diante de situações que os têm afligido. Então nós também separamos alguns momentos na reunião de domingo para orar pela família, para orar por aqueles que estão sofrendo por alguma razão, porque sempre chega alguém, às vezes enfrentando aflições, adversidades, precisando de um socorro. Então não esqueça disso. A reunião principal aqui na nossa sede acontece às 9 da manhã. Eu estarei ministrando esta reunião. Nós temos vários pastores, esposas, obreiros, obreiras, uma equipe para atender, orientar aqueles que quiserem orientação. Você está convidado, você aqui de Marília, você de uma cidade da região de Marília, venha participar. Às 9 da manhã, a reunião principal, depois às 7 da noite, a segunda reunião. O endereço é Rua Prudente de Moraes, número 1020, no bairro do Alto Cafezal. Nós temos estacionamento na igreja, nós temos a escolinha, né, para as crianças serem abençoadas e permanecerem durante o culto, para que os pais estejam tranquilos e possam assistir às reuniões. E você está convidado a estar conosco. Lá no Rio de Janeiro, a pastora Nilzete estará às 9 da manhã na Avenida Marechal Fontinelli, 4.217, no bairro da Malé, também abençoando a sua vida. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, né, é um capítulo muito especial que fala a respeito da fé, a natureza da fé, fala dos exemplos extraídos, né, do Antigo Testamento, os primeiros heróis na fé. E no versículo 8 a Bíblia diz: pela fé, quer dizer, por uma certeza em Deus, no que Deus falou, no que Deus prometeu, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Quer dizer, Abraão tinha 75 anos, né? Sua esposa Sara tinha 65. Abraão tinha uma vida estabilizada, era um homem muito próspero materialmente falando, mas Deus tinha um plano, um propósito muito grande para Abraão, Sara e através da vida deles. Através deles, Deus queria formar uma nação, um povo escolhido por ele. E então Deus se manifestou a Abraão quando ele tinha 75 anos, e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão, pela fé, né, confiando, crendo no que Deus havia lhe prometido e dito, ele não olhou para nada. Ele pegou a sua esposa, alguns servos, alguns poucos animais, e ele deixou tudo para trás e foi para um lugar. Ele não tinha ideia onde seria, o que tinha lá, também não perguntou, não questionou. Abraão simplesmente, por essa fé em Deus, ele obedeceu. E a gente já sabe da história de Abraão, é muito conhecida. Deus realizou grandes milagres, inclusive tornando possível que ele pudesse gerar um filho com a esposa Sara, que era uma mulher estéril, além de avançada idade, e dali começou a surgir, né,
o povo escolhido por Deus, a nação que depois se tornou a nação de Israel. Então, pela fé, ele obedeceu, pela fé, ele agiu, pela fé, ele tomou atitudes e Deus se manifestou de uma maneira grandiosa na vida dele. É sempre importante lembrarmos que a vida deve ser vivida por fé. Não é uma fé nos deuses, na própria força, nos ídolos, no sistema deste mundo, mas uma fé apoiada na palavra e nas promessas de Deus. Quando nós vivemos pela fé, passamos a viver pela fé, quando uma pessoa passa a viver por fé, ou crendo na palavra de Deus, vivendo essa fé acompanhada de obediência, o próprio Deus tem prazer e terá prazer de abençoá-la. Então, talvez, quem sabe, você esteja aí vivendo por sentimentos, o que os seus sentimentos dizem você segue. Talvez você esteja apoiado na sua inteligência, na sua capacidade, né? Talvez você esteja apoiado, se apoiando no dinheiro, se apoiando numa posição, se apoiando em tantas coisas e conduzindo a sua vida apoiado nessas coisas. Não. A vida pela fé é absolutamente diferente, porque quando vivemos pela fé, não dependemos daquilo que estamos vendo nem sentimos. Nós seguimos a orientação, a ordem de Deus, a vontade de Deus, tendo a certeza de que Ele fará a parte dele. Assim como Ele abençoou Abraão, que viveu pela fé, Ele tem abençoado muitas pessoas, além de conceder vida eterna, Ele tem abençoado muitos que têm andado pela fé. Então, viva por fé, viva apoiado na palavra de Deus e você verá grandes frutos na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe. Não esqueça, domingo, reunião do Espírito Santo, às 9 horas da manhã, reunião principal aqui na nossa sede. Eu estarei ministrando essa reunião às 9 da manhã e depois às 7 da noite, Rua Prudente de Moraes, 1020, no bairro do Alto Cafezal. No Rio de Janeiro, a pastora Neuzete estará às 9 da manhã, na Avenida Marechal Fontinelli, 4217, no bairro da Maré. Que Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.